E aí, produtor de cordeiro, tudo bom? Bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. Para a gente ter uma conversa aberta aqui, eu já vou fazer a primeira pergunta. Você tem uma meta clara de onde você quer chegar na ovinocultura? Aí você já vai responder: ah, essa é fácil, eu tenho. Quero ter aqui 100 matrizes. Ou eu quero produzir 30 cordeiros por mês. Essa meta é fácil da gente ter na cabeça. Agora a pergunta principal de hoje é: esse lugar que você quer chegar, é ele que vai te entregar o lucro real do seu negócio? Então, se você também é um apaixonado pela ovinocultura, assim como eu, fica nesse vídeo, que nele eu vou te mostrar como que você consegue entender essa viabilidade econômica de uma maneira prática e simples, para que essa meta sua, ela se torne cada vez mais real e realmente faça você obter essa lucratividade que a gente sabe que a ovinocultura entrega. Então, no vídeo de hoje, eu vou te entregar um passo a passo, onde você consegue enxergar essa sua viabilidade econômica, e esse passo a passo é exatamente o mesmo que eu uso nas consultorias que eu faço junto dos clientes que atendo aí por todo o Brasil. Antes de eu entrar nesse passo a passo, que é o mesmo que eu uso dentro da consultoria Premium, é importante a gente alinhar alguns pontos aqui, principalmente na questão da ovinocultura. Você que está assistindo esse vídeo tem uma grande chance da ovinocultura não ser sua atividade principal. E aí o que acontece? A gente cria uma paixão, na maioria dos casos, por essa ovinocultura, ou realmente percebeu que tem uma oportunidade boa de mercado ali dentro e resolve ingressar na atividade. Porém, esse ingresso na atividade, na maioria das vezes ainda, ele é feito muito através de um número que o produtor tem na cabeça. Você deve ter um número. Ah, o meu objetivo aqui é chegar em 200 matrizes. Esse número vem da onde? Aí você pode falar: ah, eu pensei aqui no número de produção de cordeiro, tem um raciocínio por trás, mas não tem uma clareza do que aquilo vai retornar em dinheiro para você. O que acaba atraindo muita gente para dentro da ovinocultura, que é importante ter atenção. A ovinocultura, ela tem um mercado em plena expansão, onde aí 70% da carne de cordeiro consumida no país, ela é importada. Só através desse dado você já percebe o tamanho da demanda que tem. Agora o desafio está no quê? Está justamente a gente frear esse ciclo de entrada e saída, essa velocidade de entrada e saída de produtor da atividade. E isso acontece através da jornada do ovinocultor. Essa jornada do ovinocultor, eu mapeei o que acontece dentro aí da cadeia produtiva da ovinocultura, dentro dos 15 anos que eu tenho de experiência como consultor. E essa jornada do ovinocultor, ela mostrou o quê? Que o produtor, ele entra na atividade, ele fica nela durante 4 anos e depois resolve sair, e o principal motivo de saída dele é a falta de retorno financeiro. E essa falta de retorno financeiro vem pela falta de clareza da onde é possível chegar com essa atividade, que tamanho de esforço você vai ter que fazer, esforço financeiro principalmente, e qual retorno é possível de ter através do investimento na ovinocultura. Afinal de contas, aqui o objetivo é falar sobre a ovinocultura como um negócio. Se você já tem a clareza na sua cabeça de que é um hobby, o retorno financeiro ali pouco importa. Já quando a gente olha para uma ovinocultura do empreendedor, essa ovinocultura ela tem que gerar lucros através da manutenção desse bem-estar. Então fica uma diferença desses dois pontos. Agora, se você caminha sem saber para onde que você está indo, qualquer caminho por enquanto serve. Vai aprendendo com os erros, e aquele número que você queria chegar de 100 animais, de repente vai ficar distante, e o acúmulo que você já teve que fazer de investimento na atividade, ele já é muito alto, fazendo você decidir por sair. E aí quando alguém te pergunta, e aí criar carneiro é uma boa opção? Você vai acabar falando que não. E infelizmente, esse é um cenário que ainda existe em bastante parte do território nacional. E se você está aqui comigo, está aqui para mudar isso. E é o objetivo do OvinoPro. Transformar a ovinocultura através do conhecimento, batendo sempre na tecla do que? Fazer o básico bem feito. Essa manutenção do básico bem feito é que vai permitir você encontrar essa viabilidade econômica na prática. O que é um outro ponto de grande atenção quando você pensa em ingressar na ovinocultura, se você ainda não faz parte dela, e para você que já tem um rebanho ativo, colocar isso aqui claro na sua cabeça. Se você escutou uma conversa, né, ou algum número ali que te mostrou
que, por exemplo, se eu tiver aqui uma produção 30 cordeiros por mês, eu vou ter uma rentabilidade de X. Agora, o que muita gente não fala é o quê? Para você conseguir alcançar esse índice, essa meta de produzir 30 cordeiros por mês, você vai ter que atingir outros índices zootécnicos. E aí, quais são eles? Eu vou falar aqui do modo geral. Você vai ter que ter uma média de ganho de peso desses cordeiros, tem que ter uma média de peso ao nascimento, intervalo entre parto das matrizes, você vai ter que ter a idade ao primeiro parto de borrega. Tudo isso interfere no seu custo de produção. E aí isso pouca gente fala. Não, pode vir aqui colocar 30 cordeiros, que ele custa tanto, você vai ter uma margem de tanto, e você consegue gerar esse tipo de receita. Sim, é possível. Porém, tem que ter um rebanho produtivo para isso. E que grau de produtividade é essa? Essa produtividade é aquela que tem que caber na sua realidade. Você, como ovinocultor, tem que se formar como ovinocultor a partir desse ponto. Eu tenho uma clareza total de onde eu preciso chegar, como que eu vou manejar meus animais de uma maneira para chegar nessa eficiência, garantindo o bem-estar de toda a sua criação. Parece um desafio muito grande, mas isso é possível de você fazer. Tem dois caminhos hoje que o OvinoPro entrega para você fazer isso. O primeiro é a partir da formação Fogo, que é uma formação em ovinocultura e gestão de oportunidades. Lá dentro você vai ter acesso ao material que eu aplico nas consultorias. Esse acesso do material vai te permitir adquirir conhecimento e esse conhecimento fazer você clarear o seu ponto B, que é o ponto onde você precisa chegar para alcançar esse lucro real. E um segundo caminho para isso é através da consultoria premium. Hoje, o OvinoPro atende produtores em diferentes partes do Brasil e conseguindo entregar resultados de uma maneira eficiente através do manejo do básico bem feito. A ovinocultura sim é possível de lucrar com ela e de uma maneira mais prática e com menos desafios que vem se mostrando por aí. O importante é ter essa clareza de onde você precisa chegar. Se você está dentro da ovinocultura e quer lucrar com ela, agora é a hora de você conseguir entender onde você precisa chegar, que eu vou te entregar os 5 passos que eu uso dentro da consultoria Premium e que está lá dentro da formação Fogo para conseguir entender qual que é essa ovinocultura ideal. E quando eu falo ovinocultura ideal, é através daquele raciocínio. Hoje você tem a sua ovinocultura atual e existe a ovinocultura perfeita. A ovinocultura perfeita é aquela que a gente sabe que entrega os melhores índices, porém o papel aceita tudo. Então o ótimo da ovinocultura, o que é? É ela ser totalmente adaptável a diferentes cenários. E essa adaptabilidade é você que vai fazer através de conhecer a sua ovinocultura atual, conhecer a ovinocultura perfeita e botar uma na outra e moldar aquilo dentro do seu cenário. Então, feito isso, você vai ter essa segurança. Eu posso investir meu dinheiro aqui, meu tempo, meu trabalho, na maioria dos casos, pegar um investimento de um outro lugar para colocar ali e saber que isso vai te entregar um retorno em determinado período futuro. Bom, então agora vamos para os 5 passos para você conseguir organizar e ter clareza de onde você vai lucrar com a ovinocultura. O primeiro passo deles é saber qual que é o seu objetivo na atividade. Eu te perguntei lá no comecinho do vídeo, qual que é a sua meta? Minha meta é chegar a 200 matrizes. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo na ovinocultura é lucrar com essa atividade. Você já clareou um objetivo. Lucrar quanto? Ou seja, quanto por mês ali, quanto por ciclo, quanto por ano, quanto em cima da terra, na área que você tem, quanto você quer lucrar. Coloca esse número. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu quero criar aqui para ver como é que tá, então dependendo desse vídeo aqui já nem é mais para você, porque você tá só seguindo com o rebanho como um hobby, uma coisa que você quer ter, mas não se preocupa aí com resultados, vamos falar assim. Agora, se você quer realmente lucrar com a ovinocultura, segue esse passo a passo que ele é importantíssimo. Então o primeiro passo é esse, clarear o seu objetivo. E você faz isso como? Envolvendo quem está dentro do projeto. Se é só você que faz o investimento no negócio, aí eu vou ser com você. Pensa onde você quer chegar, o que você quer ter, né? Faz o exercício de enxergar no futuro. Eu vou estar satisfeito na ovinocultura quando eu tiver um retorno de tanto. Para mim é o ideal quando eu empatar a conta. Pronto. E o objetivo não é o único, é um primeiro objetivo. Você vai traçar ele, o segundo objetivo. Só que quanto melhor esse objetivo você puder colocar, mais você vai caminhar no caminho do lucro real. Clareou o objetivo, vamos para o segundo passo.
O segundo passo dessa viabilidade econômica, você vai entender as oportunidades de mercado que cercam o cenário onde você executa a sua ovinocultura. Oportunidades de mercado real, tá? Outro ponto que muito projeto acaba seguindo o caminho do prejuízo e saindo da atividade. Ele se baseia em informações que podem ser que aconteçam. É muito perigoso isso. Ninguém vai pôr o seu dinheiro num lugar onde você pode ser que determinada coisa vá acontecer. Você quer o máximo de coisa concreta ali que você possa confiar para fazer o investimento, não é? Na ovinocultura é igual. Então essa questão de mercado é entender assim, eu sei que aqui tem uma marca de carne que está fazendo sucesso, ela está conseguindo vender. Vai procurar entender o tamanho que é isso, quais são os restaurantes, quais são os pontos que ela vende, tamanho da estrutura que está envolvida. Aumenta a sua margem verticalizar? Aumenta. Porém, é um trabalho a mais. Então vai sempre um passo de cada vez. É o mais importante e o mais seguro que você tem a fazer. Agora, o mercado meu aqui é de frigorífico, tudo bem. Como que compra? Que tipo de cordeiro ele quer? Que distância eu tô dele? Qual é a carga mínima que busca? Qual que é o histórico de compra desse frigorífico? Fazer essa pesquisa de mercado. Isso é super importante para entender quem compra e o que compra. Agora, o Brasil é enorme. Determinada região quer um cordeiro mais precoce, um determinado tipo de corte. Então isso varia muito. Por isso que a ovinocultura ela é super adaptável. Entende esse mercado na sua região e veja se o seu objetivo já está casando com esse mercado, ou seja, se ele cabe ali dentro. O meu objetivo aqui é vender 30 cordeiros por mês. Quando você olha na sua região, você não consegue vender isso. Você vai ter que vender para um frigorífico, talvez fazer uma venda de 50 a cada 2 meses, e aí seu objetivo começa a ser ajustado. Então esse mercado real. Não vamos apoiar impossibilidades. Aqui tem uma conversa que vai abrir um frigorífico, vai pagar tanto. Vai abrir, é muito distante. Vai pautando onde você tem um solo mais firme ali para poder pisar e fazer o investimento. Agora vamos seguir para o terceiro passo da sua viabilidade econômica na ovinocultura. Agora eu vou destrinchar para você o que? A sua ovinocultura ideal. Lembra que eu comentei lá na frente? De um encaixa no outro? Você tem que fazer esse exercício. Esse exercício é importante. Por quê? Para facilitar, eu vou trazer o que a gente tem dentro do nosso treinamento, que chama 3 manejos mágicos. Esse treinamento, ele permite que você faça o mapeamento da sua ovinocultura atual, seguindo os principais pontos que interferem diretamente ali na produtividade do seu plantel, que é entender como que está a sanidade do seu rebanho e como que está a nutrição e tudo isso alinhado ao que? A produtividade. Nesse treinamento eu pego tudo que eu aplico de início dentro da consultoria, onde eu preciso fazer a fazenda engrenar o quanto antes, a equipe se motivar, esses manejos, essas ações, eu organizei dentro desse treinamento dos 3 manejos mágicos. Se você quiser saber mais, só chamar a gente, que vai ser um prazer ter você lá dentro. E o treinamento a gente não entrega só como que você precisa fazer, mas também entrega a ferramenta. Lá dentro você vai ter 3 meses da assinatura do aplicativo VinoPro para manejar o seu rebanho, aplicar os treinamentos e enxergar com clareza como que você melhorou e quais foram os manejos que você aplicou para poder manter essa melhora. Então, conseguir mapear a sua ovinocultura ideal é conseguir responder perguntas como: qual que é o grau de famacha médio do seu rebanho? Como tem sido a produtividade do seu plantel com peso médio ao nascimento? Qual que é o ganho de peso dos seus cordeiros? Que tipo de dieta você tem trabalhado hoje? Seu rebanho está numa condição nutricional para entregar a produtividade que você está planejando? São perguntas como essa que você tem que conseguir responder rapidamente. E dentro do treinamento dos 3 manejos mágicos, isso está lá de forma organizada, prática, para você adquirir esse conhecimento, usar as ferramentas disponíveis, como o aplicativo VinoPro, e caminhar diretamente para o caminho do lucro real através desse básico bem feito que vai te dar segurança que o seu rebanho tem potencial e está em pleno crescimento. Então, para você entender a sua ovinocultura ideal, você vai primeiro fazer esse mapeamento da sua ovinocultura atual, conseguir responder aquelas perguntas que eu te fiz anteriormente e vai aprender sobre a ovinocultura perfeita. E o que é a ovinocultura perfeita? É aquela onde a gente sabe que dependendo do grau genético que você tem, do cruzamento genético que você faz, você vai alcançar 7 meses de intervalo entre parto,
vai ter cordeiro desmamando acima de 30 quilos, vai ter uma taxa de descarte de 10%, vai conseguir, dentro de um ciclo de produção, num determinado ali, por exemplo, a cada 12 meses, fazer uma venda de um lote de borrega. Essa ovinocultura perfeita, ela precisa estar dentro da cabeça de cada ovinocultor. Então, se você está aqui comigo agora, acompanhando esse vídeo, tem certeza que você está buscando conhecimento. E essa ovinocultura perfeita, ela está destrinchada aqui dentro dos vídeos do YouTube e também dentro da nossa formação Fogo. Lá tem um módulo só para falar da ovinocultura perfeita, onde eu te explico exatamente onde é que pode chegar. Sabendo disso, fica fácil. Se você sabe onde é possível chegar e você sabe onde está, você vai saber encontrar o melhor caminho para percorrer esse percurso. E aí é onde a gente entra no terceiro passo, que é de saber exatamente a sua ovinocultura ideal. A ovinocultura ideal de você que está aqui assistindo comigo pode ser a seguinte: a sua ovinocultura ideal é trabalhar com 120 matrizes num rebanho estabilizado. Essas 120 matrizes precisa ter uma prolificidade de 1,2 ou 120%. O ganho de peso dos seus cordeiros, dos machos, tem que ter uma média de 285 gramas por dia. As fêmeas que forem recriadas, elas precisam ter um ganho de peso médio de 189 gramas por dia. Dados claros, que agora, dependendo para você, pode ser muito distante da sua realidade, mas na verdade não é. É só você querer e aplicar o conhecimento que está disponível, mais as ferramentas que tem hoje em dia, você consegue ter esses números todos através de um clique. E um caminho que você pode acrescentar, um parceiro que você pode acrescentar nessa sua jornada, é o aplicativo OvinoPro. O aplicativo OvinoPro, ele tem um formato para quem está direto ali acompanhando o seu rebanho. Silas, mas eu não estou direto, eu estou a cada 15 dias. Quando eu uso direto, é aquele que sabe onde o seu rebanho está, independentemente se ele vai todo dia ou não na propriedade. O aplicativo OvinoPro te dá toda essa segurança. Você consegue gravar as informações no momento que você coletou, você está olhando para o seu rebanho, o seu grau de assertividade é muito maior. Você vai investir em manejo e vai economizar em remédio. Pode acreditar nisso que eu estou te falando. E o aplicativo OvinoPro, ele vai te entregar essa segurança, porque a metodologia aplicada nele é a metodologia do básico bem feito. É a metodologia que eu aplico nas minhas consultorias, onde eu estou nessa estrada aí há praticamente 15 anos. Então essa ferramenta, ela é poderosíssima, porque ela vai te levar num caminho da clareza, de você saber que o seu cordeiro tem que ter determinado ganho de peso, e na hora que você pesar, você vai conseguir saber qual que é o ganho de peso dele. Aí você já vai tomar uma decisão. E quem estiver próximo de você vai começar a enxergar a ovinocultura, sim, como uma atividade lucrativa, uma atividade que precisa ser levada a sério. Não é você que está escolhendo, não é o colaborador que escolhe, é o rebanho que fala com você, você escuta e entrega o que ele precisa. É um outro tipo de pensamento. Você vai ver que a sua fazenda vai caminhar para esse destino do lucro real. Então, adquira o conhecimento que existe hoje, use ferramentas que já têm comprovação no campo, para sim você ter essa segurança e fazer o investimento com mais tranquilidade. E quando alguém te perguntar, ah, você tem alguma criação lá na sua fazenda? Sim, eu sou ovinocultor. E falar que aquilo realmente é uma atividade que gera lucro e sim tem um mercado gigantesco a ser explorado. Então, nessa ovinocultura ideal, ela vai te dar essa força. Ela vai te dar o norte. Então, eu entendi, eu tenho que chegar em 120 matrizes, eu não posso perder animal aqui. Eu preciso acompanhar o meu rebanho de perto, no básico bem feito, para eu saber se essa matriz aqui, o famacho dela está sempre ruim. Eu ajeitei a nutrição e o score de condição corporal da matriz, ele não melhora e o dos outros melhoram. Então você vai fazer essa seleção. E essa seleção animal, que é o ponto forte desse acúmulo de dados que você faz através do aplicativo, e o conhecimento que você está absorvendo, ele vai garantir um rebanho menor e mais produtivo. Agora, a gente vai para o quarto passo dessa viabilidade econômica, que é ter clareza do seu manejo nutricional, aquilo que você vai aplicar no rebanho, porque também ninguém te fala isso. Ah, você vai conseguir ter tal produtividade com o número de animais, mas é a dieta que você tem que entregar. Você consegue isso na região que você está? Então ter clareza disso. E ter uma sabedoria ainda maior, que é o quê? Entender como que funciona a nutrição da ovinocultura. E não é só que tipo de alimento dá, mas como fornecer. E isso você já deve estar começando a pensar, mas aí eu já vou me aprofundar demais. Pode ter certeza que a prática
ela está aqui englobada nos treinamentos que a gente entrega. Eu pego tudo do campo e coloco de uma maneira que eu enxergo que o produtor, à distância, ele vai conseguir absorver aquilo, vai aplicar e vai melhorar o desempenho do seu plantel. Então esse manejo nutricional, ele vem através do conhecimento. Se você quiser conhecer realmente sobre o manejo nutricional na ovinocultura, eu te convido também para participar do treinamento de nutrição e formulação de dietas na ovinocultura. Se você quiser saber mais, chama a gente. Dentro do aplicativo tem um botão também, fale com o zootecnista, e aí você vai vir direto conversar comigo e eu vou te ajudar nessa jornada em direção ao caminho do lucro real. E o quinto passo da viabilidade econômica da sua ovinocultura, ele passa pelo manejo do rebanho. E quando eu falo do manejo do rebanho, é sim uma rotina diária, essa análise que você faz do seu rebanho, para não tomar susto, não ser pego de surpresa. A ovinocultura é de ciclo rápido, já falei nos outros vídeos aqui. Se você deixa de avaliar um animal por mais de 2 semanas, você pode se surpreender negativamente. Então esse manejo do rebanho, ele tem que rodar seguindo, preferencialmente, uma rotina diária e também uma rotina de análise de todo o seu plantel. Você consegue saber como organizar isso usando a metodologia do básico bem feito que está lá dentro do treinamento dos 3 manejos mágicos. E esse manejo do rebanho, ele é mais simples e mais prático que você imagina, porque com o treinamento, com o passar dessas análises, a equipe fica treinada, você melhora a sua instalação e aí você vai sim conseguir fazer toda essa coleta de dados de uma maneira prática. E esse dinheiro que você investe na ovinocultura, ele vai trazer um lucro para você no futuro não tão distante. Então vamos agora recapitular os 5 passos para você ter clareza dessa viabilidade econômica da sua ovinocultura. Primeiro, o que você vai fazer? Clareza do objetivo na atividade. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero empatar a conta. Define isso, que é o primeiro ponto. Segundo passo, entende as oportunidades de mercado que cercam o seu cenário da ovinocultura. Lembra, oportunidades reais de mercado. Terceiro passo, conheça a sua ovinocultura ideal. Faça o exercício de entender a ovinocultura atual, conhecer a ovinocultura perfeita e ter clareza dessa ovinocultura ideal que te leva ao caminho do lucro real. O quarto passo, conhecer o manejo nutricional aplicado no seu rebanho. Esse manejo nutricional ele interfere diretamente no desempenho e no custo da viabilidade econômica da sua ovinocultura. E o quinto passo é o manejo com o rebanho. Saber que de tudo isso que você pensou, desde o seu objetivo, do mercado que eu tenho, que cordeiro que eu tenho que produzir, que o mercado vai te responder, aplicar ali o conhecimento para conhecer e criar a sua ovinocultura ideal, vir no próximo passo, entregar esse manejo nutricional que interfere diretamente na produtividade e na lucratividade do negócio, para saber que o seu manejo do rebanho vai permitir que tudo isso funcione. Então é o básico bem feito. Eu repito muito, porque isso faz toda a diferença na sua ovinocultura. Mantenha o básico bem feito e você vai ter um rebanho altamente produtivo. As suas perguntas, suas dúvidas por falta de produtividade vão ser outras. Você não vai se questionar se a nutrição falhou, se foi um problema por verminose. Você vai pensar em outras soluções fazendo a sua ovinocultura evoluir. E aí um outro ponto, o que é? Mantenha-se realista nas suas estimativas da ovinocultura ideal. Por que isso? Se você coloca lá que o seu cordeiro tem que ter uma média de 350 gramas por dia, é possível? É, mas aí você já está extrapolando lá para uma ovinocultura perfeita. Traz para a sua realidade. Ah, nesse primeiro ano aqui eu vou conseguir, então, eu vou botar 260 de média dos machos para mim, porque meu manejo ainda não está legal, eu vou ajustar isso. E aí você vai fazendo esse exercício, que eu tenho certeza vai te ajudar demais e vai te guiar no caminho do lucro real. E aí, para conseguir fazer esse raciocínio funcionar de uma maneira visível e você conseguir realmente ter esses números em mãos, eu tenho uma planilha que eu trabalho dentro da consultoria, dentro da formação Fogo, para conseguir entregar para os meus clientes essa viabilidade econômica, essa meta.
aonde quer chegar. Para isso, eu gravei uma aula que está dentro da plataforma Fogo. Você que está me assistindo até aqui agora, que prestigia o trabalho do OVNOPRO, eu quero também poder te prestigiar. Esse passo a passo que eu te falei, ele está dentro de uma planilha que eu uso no trabalho das minhas consultorias e está disponível para quem faz parte da formação Fogo. Essa planilha ela tem esse passo a passo onde você vai preenchendo as informações e vai clarear esse seu caminho da ovinocultura ideal. Vai mostrar a viabilidade econômica do seu negócio dentro do seu objetivo, entrando lá no passo a passo. É muito importante a gente ter você junto do OVNOPRO, assistindo os vídeos, curtindo ele, recomendando, se inscrevendo no canal. Isso mostra que a gente está no caminho certo e é muito gratificante poder ter a sua confiança no nosso trabalho. Desse assunto, para te ajudar ainda mais, tem um guia prático para você usar no seu projeto e saber onde você precisa chegar. Junto disso, tem uma aula que está dentro da plataforma Fogo que eu explico como que usa a planilha que está disponível lá. Eu vou te entregar essas duas coisas, o guia e o link com a aula para você conhecer o uso dessa planilha. Se você quer, comente aqui no vídeo, eu quero. Eu vou te enviar esse guia, mais o link da aula exclusiva da formação Fogo, que eu quero te presentear para poder retribuir esse prestígio que você traz para o trabalho do OVNOPRO. Se esse vídeo fez sentido para você, curte o nosso canal, clica no sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo, compartilhe ele com seu amigo ovinocultor e vamos juntos fortalecer o elo mais forte da cadeia da ovinocultura, que é você, produtor. E essa força vem através do conhecimento. Conte com o OVNOPRO para ser seu guia. Eu estou sempre à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.